Nós estamos dando início à nossa campanha do mês de setembro, a força da sabedoria, a unção da sabedoria. Eu quero meditar com você nessa noite, num texto da palavra de Deus, num versículo, e num texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 18. Quero ler o 18 primeiro. Salomão, em sua vida, escreveu vários livros, falou sobre vários assuntos, mas ele deixou registrado na palavra de Deus 3 livros: Cantares, quando ele era jovem, depois Provérbios, quando ele já era maduro, adulto, e Eclesiastes na sua velhice. E ele nos ensina algo importante. Ele nos ensina algo importante aqui sobre a sabedoria. Olha o que ele diz no verso 18: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. O que faz uma nação ser poderosa são as suas armas de guerra, a sua capacidade de defesa e ataque. O que faz de Israel hoje uma nação no meio do mundo árabe que ainda está firme é a sua capacidade de armamento. E a Bíblia diz aqui que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Melhor é a sabedoria do que qualquer outro tipo de força natural. Deixa-me ler com você aqui o que Salomão está dizendo a partir do verso 13. Ele diz assim: também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela um grande baluarte, ou seja, armou uma grande batalha contra aquela cidade. E olha o que a Bíblia diz: e encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Sabe o que vai livrar você nesse mês? Sabe o que vai trazer livramento de Deus para a sua vida? É a sabedoria que vem dos céus e que você vai receber nesse mês, nessa campanha. Levante as suas mãos e diga isso para Deus: eu recebo a unção e a força da sabedoria que o Senhor tem para a minha vida nessa campanha. Então disse Salomão, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Então faça silêncio nessa noite e ouça o que a palavra de Deus tem para você. Se Deus aparecesse para você hoje, qual pedido que você faria? Se Ele se colocasse aqui na sua frente, você visse, os seus olhos espirituais fossem abertos e você contemplasse a face de Jesus e Ele dissesse para você: faça qualquer pedido que eu vou te dar, qual seria o seu pedido? Qual seria o seu pedido? O que você pediria ao Senhor? Alguns iriam pedir um emprego, uma porta aberta, trabalho. Outros iriam pedir para Deus transferir o marido
para a eternidade, né? Está amarrado. Alguns iriam pedir dinheiro, outros iriam pedir saúde. O que você pediria ao Senhor? A palavra de Deus lá em 2 Crônicas nos conta que um dia Deus apareceu a Salomão. E olha o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 1, do verso 7 em diante. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Deus falou para ele: pode pedir o que você quiser. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a sua palavra dada a meu pai Davi, porque me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento. Olha o que Deus fala no verso 12: darei a você sabedoria e conhecimento, e te darei riquezas, bens, honra, das quais nenhum rei antes de ti teve, e nem depois de ti haverá. Olha que tremendo. Queridos, a palavra de Deus então nos ensina aqui que o que nós precisamos pedir a Deus é sabedoria. Sabedoria. E aí você pergunta: o que é sabedoria? O que é sabedoria? Existem várias definições na Bíblia, mas eu quero dar uma para você. Quando Salomão está falando de sabedoria, ele diz que antes de tudo ser criado, a sabedoria já existia. O que nós entendemos aqui é que a sabedoria ela é algo espiritual, e por isso Paulo diz o seguinte à igreja. Ele fala: olha, eu oro por vocês. Deixa-me achar o versículo aqui, ele falando: eu oro para vocês, eu tenho clamado por vocês, para que Deus, o Deus dos céus, vos dê. Oh Jesus, cadê? Efésios. Efésios 1,16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, ele dizendo da igreja de Éfeso, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria. Irmãos, a sabedoria é algo que vem de Deus, que vem através do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito, esse traz dentro do seu coração sabedoria. E aí você me pergunta: tudo bem, mas ainda você não disse o que é sabedoria. Sabedoria é a manifestação espiritual no natural. Não entenderam? Sabedoria, ela é a manifestação de algo espiritual que está aqui dentro
no mundo natural. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é aquela que se coloca de tal maneira que o outro consegue entender claramente. Esse é o sábio. O sábio é aquele que consegue se colocar, que consegue se expor de tal maneira que o outro entenda. Isto é sabedoria. E sabedoria, ela é mais do que habilidade. Sabedoria é o espiritual operando no natural. Vamos ver isso na vida de Jesus. Aí, vamos ver isso na vida de Jesus, para você ver o equilíbrio. E às vezes a Bíblia chama a sabedoria de equilíbrio. O equilíbrio do mundo espiritual se manifestando no mundo natural. Mas eu quero ler com você o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, do verso 10 ao verso 12. Diz assim: quando Ezequiel aqui ele tem a visão dos querubins, ele olha a semelhança daqueles querubins e algo lhe chama a atenção. Ele diz: e a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem, e do lado direito todos os quatro tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham o rosto de boi, e também rosto de águia todos os quatro. Assim eram os seus rostos, assim era a sua face. Quando Ezequiel ele tem essa visão, ele está vendo o Senhor Jesus. Ele está vendo a pessoa do Senhor Jesus. E ele está vendo também aqui os 4 evangelhos. Lucas, por exemplo, quando ele começa a falar de Jesus, o evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como homem. Por isso Lucas, ele traz toda a genealogia até Adão, porque todo o evangelho de Lucas, a proposta de Lucas era mostrar que Jesus era o Messias, o Filho do homem que haveria de vir. E Lucas dá sempre ênfase do lado humano de Jesus. Já Mateus, ele já via Jesus como um leão, como um rei. E toda a genealogia que Mateus relata ali, que ele traz de Jesus, ele está falando da linhagem real. Da linhagem real. Já Marcos apresenta Jesus como servo. E qual era a função do servo naquela época? O servo ele era usado para o trabalho, e ele era reconhecido como propriedade. O servo não era conhecido como pessoa, como ser humano, era uma propriedade. Por isso, apresenta aqui Jesus como boi. E o evangelho de Marcos, você pode ver, não tem genealogia, porque o servo não tem origem, não tem genealogia. Por isso o livro de Marcos apresenta Jesus como o boi, como servo. E ele dizia: eu vim para servir e não para ser servido. E aí então vem João, né? João, a preocupação de João, do evangelho de João, era apresentar Jesus como Deus divino, como homem divino. E por isso ele começa, o evangelho de João começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, quando Ezequiel está olhando aqui, tendo essa visão, ele começa a ver Jesus. Agora, irmãos, aqui está a sabedoria de Deus na nossa vida. Quando você olha a criação, você vê a sabedoria de Deus se manifestando através de cada criação. O mar nos ensina sabedoria, os céus nos ensinam sabedoria,
A criação, cada criatura. Se você vê uma planta, uma orquídea, uma flor, que sabedoria. Por quê? Porque a proposta de Deus na criação é que a criação transmitisse a sabedoria, ou seja, aquilo que é espiritual. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, uma noite faz declaração a outra noite, porque ensinando a sabedoria, revelando as coisas espirituais. Mas como ser sábio olhando para Jesus? Vamos falar um pouquinho de Jesus como homem. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 2, João está dizendo assim: nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O que estava acontecendo na igreja nessa época, com a igreja, eram os gnósticos. Os gnósticos, eles não criam que Jesus tinha vindo em carne. Eles achavam e imaginavam e pregavam isso, que Jesus simplesmente apareceu na terra. Apareceu pregando e depois morreu. E aí João, então, ele vem e diz: se você não crê que Jesus vem em carne, você faz parte do anticristo, porque a proposta do inferno é negar a humanidade de Jesus. É negar que Jesus se fez homem. Porque para Jesus vencer o pecado, ele precisava ser um ser humano, corpo como eu e você. E a Bíblia diz que Jesus teve que aprender a obedecer. Aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu, diz a Bíblia. Quando você padece, qual é a proposta, de você sofrer e padecer? É aprender a obedecer, aprender a praticar a sabedoria de Deus. Jesus, ele tinha esse lado humano. Jesus conseguia se compadecer. Olhava para um pecador e se compadecia. Olhava para um doente, se compadecia. Certa vez, passando uma viúva chorando por seu único filho, Jesus olha para aquela viúva e se compadece. Por quê? Ele foi homem de dor, homem que sabia o que era padecer. Jesus sabia o que era sofrer. Por quê? Interessante, eu li uma frase de Augusto Cury, que ele disse que quando ele começou a estudar sobre a vida de Jesus, ele teve uma experiência com Deus e conheceu a Deus. E ele diz que o que chamou a atenção na história de Jesus era que Jesus nunca se apresentou como Deus, mas se apresentava como homem. O único lugar que Jesus ficou mais alto que os homens foi na cruz do Calvário. Os reis se apresentavam como divinos, deuses, mas Deus se apresentou como o ser humano, como homem. E o que nós aprendemos aqui? Que para a sabedoria se manifestar, Deus criou um corpo. Deus criou um natural. Embora a sabedoria seja algo espiritual, ela se apresenta e se manifesta no corpo natural. Por isso, a Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo. Por isso que precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, ganhar umas batatinhas às vezes, na ginástica. Por quê? Porque quando você tem saúde física, você está pronto para manifestar a sabedoria espiritual. Os mortos não louvam a Deus. Os mortos não manifestam a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta no corpo
humano. E é por isso que você está aqui, porque esta sabedoria vai tocar o seu corpo nessa noite. Você que está no hospital, você que está enfermo, a sabedoria de Deus quer a sua saúde, é lógico que Deus quer. Ele queria, Jesus curava, porque a sabedoria se manifesta através do corpo sadio, natural. Jesus nunca anulou a sua natureza humana. Jesus chorava, cansado de trabalhar, né? Porque Jesus trabalhava o dia todo como carpinteiro e chegava o fim da tarde, ele ia ministrar. Era assim. Quando você estuda a história de Jesus, ele não começou o seu ministério de tempo integral, né? Então, muitas vezes ele estava cansado. Aquela vez que passou um barco, né, no mar, que ele estava cochilando, ele estava cansado, irmão. Igual você às vezes vem para o culto, né? A gente vem para o culto, às vezes eu venho tão cansado que se eu não pregar eu durmo. Se Jesus dormiu, porque gente, brincadeira à parte. Vamos lá. Mas o que eu quero que você entenda, Jesus nunca negou a sua dor. Jesus chorou. Quando Jesus fala assim, olha, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Por que ele está falando isso para os seus discípulos? Porque a vontade dele era desistir. Jesus, como ser humano, tinha vontade de desistir. Mas aí, caminhando mais um pouquinho, face de leão. Jesus, emocionalmente, era uma pessoa resolvida. Era uma pessoa saudável. Ele tinha coragem. Por que ele enfrentava? Por que ele debatia com os fariseus? Ele não tinha medo de acusação. Porque Jesus, emocionalmente, era resolvido. Face de leão, né, como rei, ele tinha coragem, ousadia. Outra coisa, né, Jesus, ele sabia ser leão e sabia ser cordeiro. Diante de Deus, quando João vê lá em Apocalipse capítulo 5, ele diz, eu vi um cordeiro como havia sido morto, diante de Deus. Mas diante do inferno, o leão da tribo de Judá. Jesus era uma pessoa emocionalmente equilibrada. Sabia, irmãos? Certa vez, ele fazendo lá uma pregação, algumas pessoas falaram assim, é muito difícil essa palavra. Não dá para continuar com Jesus não. E foram embora. Jesus voltou para os 12 e falou assim, olha, se vocês quiserem ir, pode ir. Ele não tinha medo de ficar só. Jesus estava resolvido. E aí vem Pedro e diz, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, Pedro era difícil, né? Judas pior ainda. Mas Jesus sabia se relacionar. Jesus não tinha problema com o pecado. O pecado não influenciava Jesus, ele andava no meio dos pecadores, sentava com os pecadores, comia na casa dos pecadores. Aquilo não influenciava, porque Jesus tinha face de leão, emocionalmente resolvido. Outra face que Jesus tinha, que nos ensina sabedoria, é a face do boi, do trabalho. Quando você vai estudar sobre a vida de Jesus, Jesus trabalhou. Até assumir o seu ministério de tempo integral, Jesus trabalhou. Ele trabalhava de carpinteiro o dia todo. Chegava, né? Depois do almoço, à tardezinha assim, ele pegava o barco e ia pregar. Né? Diz que ele foi morar em Cafarnaum, junto com a sua tia, irmã de Maria, né? Foi morar lá, porque na cidade onde ele estava meio difícil para ele exercer o seu ministério. Então, aos 30 anos, ele muda-se para Cafarnaum, se eu não me engano, e lá ele trabalhava de dia, e à tarde ele saía ministrar, e ele começou então a levantar os seus discípulos com ele. Jesus trabalhou, e ele dizia
O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5,17. E eu trabalho também. Irmãos, tem muita gente que diz assim, quando eu chegar lá no céu, vou ter uma conversa com Adão. A Amélia vai ter com a Eva e alguns dizem que vai ter com Adão, né? Por que Adão foi pecar e começou a existir o trabalho? O trabalho não surgiu por causa do pecado. O que surgiu por causa do pecado, né, foi a dor, né, a dificuldade, né, a miséria. Mas quando Deus criou o homem, Deus sabia que o homem precisava trabalhar e Deus deu trabalho para o homem. Você sabia que uma pessoa que fica muito tempo sem fazer nada, oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, Deus deu o trabalho para ocupar. O trabalho nos dá prazer, o trabalho nos leva a olhar para a vida de uma maneira produtiva e diferente. Jesus tinha a face do boi, Jesus trabalhava, e se ele trabalhava, quanto mais nós precisamos trabalhar. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 128, 2: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Deus está prometendo aqui que tudo que você colocar a mão trabalhando, Ele vai te abençoar. Você vai comer do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e vai bem, vai prosperar, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo, digam amém. Quantos estão entendendo, diga: eu quero esta unção de sabedoria. Jesus foi apresentado a nós como o sábio perfeito, porque Jesus trouxe o espiritual para o natural de maneira perfeita. Jesus sabia manifestar o espiritual no natural de forma graciosa. E ele diz: olha, a rainha de Sabá vai se levantar contra vocês no dia do juízo, dizendo a uma cidade, porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, a sabedoria de um homem. E ele falou: eis aqui aquele que é maior do que Salomão. Sabedoria. Por isso Paulo diz: eu oro para que Deus vos dê através de Cristo Jesus espírito de sabedoria, porque quando você tem sabedoria de Deus, você vai ser um ser humano equilibrado. Vai chorar, vai rir, vai se cansar, vai descansar, vai ser um ser humano equilibrado. Quando você tem a sabedoria do Espírito Santo, esta sabedoria te dá saúde emocional. O Espírito Santo equilibra a nossa emoção, os nossos sentimentos. E o Espírito Santo nos dá trabalho. Alguns estão falando, mais? Deus, mais? Não. Equilíbrio, né? Vamos lá. Depois, por último, quando Ezequiel vê a face de Jesus, Jesus tinha a face da águia. Águia fala da espiritualidade de Deus em nossas vidas. Lá em Provérbios, capítulo 30, Agur, que era um sábio da época de Salomão, influenciou muito Salomão em sua sabedoria. Salomão aprendeu muito com Agur. E aí ele diz o seguinte, lá no verso 18: estas 3 coisas me maravilham, e 4 há que não conheço: o caminho da águia no ar. O que faz da águia
ser a rainha das aves é a sua capacidade de ver e enxergar. Dizem que se uma águia pudesse ler, ela leria um jornal facilmente a longa distância. Eu não sei como que chegaram a essa conclusão. Dizem que a visão dela é tão potente que ela consegue ver a longa distância. A águia, ela tem uma visão panorâmica completa e ela tem uma visão microscópica completa, perfeita. Ela consegue ver o todo e ela consegue ver o mínimo. O que nós aprendemos aqui com a águia é que a águia tem visão. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus vai abrir os seus olhos, vai abrir os olhos do vosso entendimento, para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que tem o espírito de sabedoria consegue ver o todo e consegue ver os detalhes das coisas. Vocês estão quietinhos porque estão com sono, ou vocês estão quietinhos porque estão pensando no que eu estou pregando? Amém? Ok, vamos lá, mais um pouquinho. Outra coisa que a Bíblia fala, que Deus fala, que Ele renovaria as nossas forças como da águia. A águia, ela sabe o lugar da sua renovação. Ela sabe o lugar que ela vai ser renovada as suas forças. A palavra de Deus falando aqui da águia, quando cita esse exemplo, ela conta que a águia, ela tem o costume, quando fica velha, as suas garras já estão desgastadas, não consegue mais, agarrar a presa, seus bicos já não estão mais afiados, as suas penas já estão velhas, desgastadas, e ela não consegue mais dar aqueles mergulhos, aqueles rasantes que ela faz, ela sobe para a montanha, e lá na montanha, ela começa a bater com o seu bico sobre a rocha, até que aquele bico caia, e nasça um outro. Tem muita gente bicuda precisando dar bicada na rocha. O que é a rocha? É a palavra de Deus. Deixa sair da sua boca a palavra de Deus, e Deus vai renovar a sua vida, renovar a sua força. Ela começa como que unhar as rochas, e a sua unha então é desgastada, e nasce uma unha nova. E ela fica sem comer por muito tempo, e a sua plumagem cai toda, a sua pena cai toda, e nasce uma nova plumagem. E ela desce da rocha, desce das alturas, renovada. Quando a Bíblia fala de Jesus como a águia, ele está falando da capacidade espiritual que Jesus tinha em buscar a Deus, em renovar a sua força em Deus. Irmãos, 4 exemplos aqui, 4 figuras a Bíblia usa: rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. 4, por que 4? 4 na Bíblia fala da manifestação de Deus no mundo natural. Você quer que a sabedoria de Deus se manifeste na sua vida natural? Comece a se colocar diante de Deus, não como divino, mas como humano. Comece a colocar as suas emoções diante de Deus, para que Ele vos dê coragem e ousadia como um leão. Comece a colocar a sua vida diante de Deus, para que Ele vos dê a face de boi, te dê trabalho. Não reclame de Deus dar trabalho não, irmão. Trabalhe, porque Deus vai te honrar. E a última face, a face da águia, ou seja, quando a sabedoria de Deus está sobre nós, Deus renova a nossa maneira de ver,
Deus abre os nossos olhos para ver. Deus renova as nossas forças. Deus renova a nossa vida. A força da sabedoria. Sabedoria, então, é o Espírito de Deus agindo na nossa vida de tal forma que a manifestação de Deus opera no mundo natural. E é isso que Deus quer fazer com você nessa campanha. Fica em pé no seu lugar. Nós vamos orar a Deus nesse instante. E você vai clamar ao Senhor: Senhor, me dê esta unção, me dê essa graça, me dê o seu Espírito nessa noite. E que no meu corpo natural, nas minhas emoções, na minha visão espiritual, ó Deus, nas obras de minhas mãos, se manifeste a sabedoria do Senhor e o poder do Senhor. Aleluia. Faz desse cântico a sua oração nessa noite. Oh Espírito Santo, renova-me, Senhor Jesus. Diga isso. Já não quero ser igual. Oh, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim Diga isso ao Senhor. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se você chegou aqui nessa noite como a águia sem força, há uma promessa de Deus para a sua vida, que Ele renovaria a sua força como as águias. Deus quer te renovar nessa noite. Ele quer colocar dentro de você a sabedoria, a força da sabedoria. E esta força vai te conduzir em todas as áreas de suas vidas. Declare isso ao Senhor. Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita Amém. mais de ti. Coloque a mão sobre sua cabeça. Pai, em o nome de Jesus, eu oro a tua palavra que diz que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Deus, que a sabedoria do teu espírito se manifeste na vida do meu irmão, da minha irmã nessa noite. Que o teu espírito, ó Deus, se manifeste de forma natural. Ó Deus, no trabalho, na família, no casamento, com os filhos, com os pais. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Diga comigo: eu recebo nessa noite a unção,
a força da sabedoria, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita Levante as suas mãos. mais de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de águia na sua vida. E que a sabedoria do Senhor te conduza, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.